E aí, minha gente, certinho? Bom, estamos de volta aqui no canal. E, aliás, complementando o vídeo anterior, tá? Eu vou fazer uma gravação aqui mostrando uma coisa que eu fiz para um grupo, né, no Facebook há uns meses atrás. E o título do vídeo, né, o tema era se era possível viver de scalp e, no caso, fazer um salário mínimo por mês, aliás, mais do que um salário mínimo por mês, operando índice com um contrato com operações de scalp. Mas agora, e até, como eu disse, complementando o vídeo anterior, eu mostrei as operações na prática aqui com o meu operacional, mas usando o número de contratos que eu uso no dia a dia, né, eu decidi fazer esse vídeo aqui mais realista, né, pensando na maioria do pessoal que está começando, especialmente, né, e é até uma questão de responsabilidade, né. Então eu vou usar aqui um contrato, dessa vez no dólar, buscando essa mesma meta, né, o mesmo tema do vídeo, quer dizer, é possível viver de scalp e é possível fazer um salário mínimo, né, por mês, pelo menos, só com operações de scalp, nesse caso no dólar. Então é isso. Vou fazer a continha básica aqui que eu fiz para a galera entender como isso é possível, né? Bom, o salário mínimo até então, até o momento, é R$ 1.212, certo? Se a gente faz aquela continha de padaria normal do day trade e divide isso por 20, nós temos aí o que seria uma diária do salário de R$ 60,60. É claro que no caso um assalariado, né, um empregado, ele tem o desconto, né, de taxas trabalhistas aí, imposto, enfim, aquele Paranauê que todo mundo conhece. Então no final das contas ele acaba tendo muito menos do que isso no final do mês. Mas vamos considerar esse valor aqui redondo, tá? Arredondado, de R$ 60,60 a diária do salário mínimo. Com essa estratégia, né, onde eu faço um ponto no dólar, né, nesse meu operacional de scalp, eu tenho então R$ 10, certo? Cada ponto no dólar equivale a R$ 10. Só que nós temos, né, incidindo sobre cada operação, as taxas operacionais, né, as taxas e os emolumentos. E arredondando isso, porque isso varia de acordo com a cotação do dólar, vamos colocar uma média aí de R$ 2,10 por operação, tá? Então nós temos R$ 10 menos R$ 2,10, o que dá R$ 7,90 vezes o que eu sugiro, no máximo, né, 8 operações, o que vai dar R$ 63,20 vezes os mesmos 20 dias, né, operados. Então nós temos aí, arredondando tudo, R$ 1.264 no final do mês, tá? Então, sim, é possível viver de scalp e é possível fazer mais do que um salário só com essas operações curtinhas de scalp, né? E no caso aqui, é claro que a gente vai focar na estratégia que eu desenvolvi, vamos dizer assim, né? E eu digo desenvolvi porque, na verdade, como eu disse no vídeo anterior, eu não inventei a roda, né? Eu simplesmente adotei esse operacional, né, para o meu modo de operar. Só que, como eu falei, eu faço também operações de alvo, mas focando nas operações de scalp, eu batizei então esse meu operacional de scalper, né? E isso eu fiz baseado no indicador que eu desenvolvi na regra de coloração. Mas a gente vai focar aqui especialmente na análise de fluxo, que é o que eu
foi o plus que eu trouxe para o meu operacional, né? E isso todo mundo que tem acesso às ferramentas no Profit pode realizar as mesmas operações, mesmo que não tenha as minhas regras de coloração e nem o meu indicador. Até porque, como eu expliquei no vídeo anterior, eles também têm parâmetros diferentes, apesar de da base, né, ser muito similar, né, muito parecida, mas as ferramentas são diferentes, né? Então por isso que a regra de coloração nem sempre vai dar os gatilhos de compra ou de venda no mesmo instante em que a leitura de fluxo aqui, né, do Times and Trades, né, como eu mostrei aqui, né, ele tem um medidor de pressão de compra e venda, agressor, e eu uso também, eu vou mostrar aqui para vocês, né, o livro de ofertas. A ferramenta é essa aqui, que é a pressão. Olha aqui, né? Então essa ferramentinha aqui muito legal que eu utilizo nesse operacional, nesse setup. Então, com a leitura de como os players estão agindo no momento no mercado, eu faço essas operações de compra e venda, né, de scalp, observando essa pressão compradora e vendedora. Quando eu tenho uma pressão, né, maior que 56%, igual ou maior que 56%, que eu gosto de chamar de latente, aliás, de patente, né, que é realmente aquela pressão que empurra o preço, né, seja na venda ou na compra, eu então entro a mercado seguindo os players e me aproveitando dessa movimentação. E por que 56%? Porque a partir de 56%, como eu analisei, né, muito tempo aqui estudando e tal, eu cheguei à conclusão de que quando o preço, né, quando eu tenho essa pressão igual ou acima de 56%, e com os dois medidores, né, as duas ferramentas convergindo, né, confluindo com a mesma força, mostrando essa mesma força, eu faço essas operações com uma taxa de acerto aí que beira os 100%, porque o alvo é curto, obviamente, e porque você se aproveita dessa movimentação forte e logo o preço, né, tende a ir no seu alvo, minimizando ainda mais o seu risco na operação. Então vamos para a prática disso. Eu vou fazer no máximo 5 operações aqui, tá? E com ressalvas, que é o seguinte: primeiro, eu vou operar aqui na abertura, porque eu já tenho uma certa experiência com esse operacional. Segundo, que eu já sei do movimento, né, que aconteceu. No caso, eu estou fazendo o replay aqui da sexta-feira passada, dia 18 do 11, e eu também quero adiantar o vídeo aqui, não quero deixar o vídeo gigantesco, né? Mas eu aconselho a não operar, a não ser que você tenha uma análise já tenha uma certa experiência no mercado, já tenha confiança no operacional e saiba o que está fazendo, saiba onde está entrando, né? E então, fora isso, eu aconselho a não operar logo na abertura, porque há muita volatilidade logo na abertura, geralmente, né? Então, a partir aí do segundo candle, né, considerando eu opero aqui o scalp no gráfico de 5 minutos, então a partir do segundo candle e daí para frente, que eu aconselho a você entrar nas operações, beleza? E assim você minimiza ainda mais o seu risco de
de repente tomar um stop desnecessário aí por conta da volatilidade. Porque na volatilidade o preço sobe e desce destrambelhadamente e você é pego no pulo aí de bobeira, entendeu? Então eu vou fazer essas operações aqui mais rápidas, né? Pra gente não alongar muito o vídeo. Segunda coisa que eu aconselho você fazer no máximo, do máximo, 3 operações por candle, né? Porque aí você... é uma forma, né? 3 a 2, tá? É uma forma de você criar regras também, para você não ficar clicando igual um retardado. Então você clica menos, buscando exatamente fazer uma filtragem para ter o melhor resultado possível. E outra coisa que comanda o meu operacional também é que eu utilizo aqui, como vocês podem ver, em todos os meus gráficos, tem essas linhas aqui. Essas linhas aqui são do indicador, que é maravilhoso, 2MV frequências, que possibilita você fazer esse mapeamento da variação percentual dos ativos. E eu vou mostrar na prática aqui algo que ocorreu nesse pregão, e vocês vão entender o porquê isso é tão importante. O que acontece é que os players, né, eles trabalham buscando essas regiões percentuais e também montam posição e se protegem, né? Protegem suas posições nessas regiões percentuais também. Então vocês vão ver quase sempre, a depender dessa variação, que o preço chegando em determinado patamar, ele tende a retrair. Então, independentemente de ter lotes ali ou acima ou abaixo, o preço vai retrair, porque ali são regiões, né, de briga, né? Então a gente vai ver tudo isso na prática aqui. Então, sem mais delongas, vamos dar o play e vamos ver como é possível fazer isso, beleza? Então vamos lá. Então, independentemente do gráfico aqui, que é simplesmente uma base visual, eu quero que vocês reparem bem na movimentação aqui dessas ferramentas, né, os medidores de pressão e agressão aqui. Então, assim que a gente tiver um movimento forte e convergente desses dois medidores, como é esse caso agora, a gente vai fazer as operações. Primeira operação feita, certo? Então é essa a ideia. Reparem bem. Segunda operação. Que o preço chegou em 1%, aqui a gente tem que ter cautela. Mais uma operação. Agora eu quero que vocês reparem aqui como o preço, chegando nesses patamares, ele tende a retrair. A plataforma está configurada para bloquear, né? Quando eu atinjo 5 operações, então já foi bloqueado aqui. Então esse é um caso excepcional aqui, gente, em que eu fiz essas 5 operações logo na abertura do pregão, no primeiro candle, né, de 5 minutos, porque houve essa pressão forte de venda. Olha como, aqui que eu quero que vocês vejam bem, olha como o preço retraiu justamente no 1,5%. Olha aqui,
Então é para vocês entenderem que eu não estou falando da boca para fora, por achismo aqui, mas que o preço tende, né? Os players tendem a trabalhar buscando essas regiões de preço através da variação percentual, e vocês veem que, aliás, coincide essa linha tracejada que vocês estão vendo aqui, cinza, é a abertura do pregão anterior. Aliás, perdão, é a abertura do pregão retrasado, né? Esse é o de sexta-feira, então é o de quarta-feira. Então são regiões de preço importantes. Está aqui. Tá? Então são regiões que você pode, inclusive, a depender da leitura que você faça, operar contra a tendência, buscando também o mesmo alvo de scalp via retração, né? Correção, retração do preço, e até uma possível reversão, né? Eu, por exemplo, quando faço operações de alvo, quando eu não faço a favor da tendência, eu faço buscando exatamente essas regiões onde o preço tende a fazer uma correção. Então eu opero até com certa tranquilidade, né? Eu abro a operação com bastante tranquilidade, porque por mais que o preço possa alongar um pouco mais, eu tenho a certeza, ou a quase certeza, que o preço vai voltar a partir de determinado ponto, né? Mas é isso. Como eu disse aqui, foi uma excepcionalidade, né, de eu fazer essas 5 operações logo na abertura, mas, como eu falei, eu recomendo usar esse operacional de forma muito cautelosa. Você tem todo o pregão, ou pelo menos a parte da manhã, onde tem geralmente maior volatilidade, para aplicar esse operacional. Então vamos colocar aqui, ó, poxa, se eu estou recomendando, né, de 2 a 3 no máximo operações por candle, caso, é claro, haja essa configuração, né, que eu falei para vocês aqui, que vocês veem, né, consigam observar essa pressão vendedora ou compradora para vocês abrirem as suas operações, realizarem as operações. Então vocês têm, né, poxa, quantos candles, vamos dizer assim, né? Quantos intervalos de 5 minutos para vocês realizarem essas operações. E como eu sugeri 8 operações para você fazer esse resultado de R$63, né? O que dá no final das contas, né? No final do mês, arredondando, caso não haja perdas, obviamente, um resultado aí maior, né, do que o próprio salário mínimo. Vocês têm a manhã inteira, pelo menos, para fazer esse resultado. 8 operações. Então vamos fazer as contas aqui. Está nesse gráfico aqui, né, para vocês verem, materializarem isso na mente de vocês, né, o quanto não é preciso ser afobado. Como eu falei, eu me adiantei aqui nas operações porque houve oportunidade e porque eu não quero alongar muito mais o vídeo. Mas olha a quantidade, deixa eu ver aqui, onde é meio-dia. Meio-dia está aqui. De meio-dia até a abertura, nós temos 35 candles. São 35 candles para você fazer 8 operações, tá? E obviamente, né, como eu mostrei, eu estou considerando só até meio-dia, mas você tem o pregão inteiro para fazer isso. Então, por isso que eu recomendei essa filtragem, né?
vocês fazerem essa filtragem, terem mais parâmetro para fazer as operações, serem mais seletivos, tá? Porque o operacional é muito bom, sim, né? Mas você tem que ter essa análise, você tem que ter parâmetros para entrar. E é claro, por mais que o operacional seja bom, você vai ter que praticar essa leitura, você vai ter que ler o mercado, vai ter que entender o mercado, né? Vai ter que exercitar isso. É como eu falei no vídeo anterior, a estratégia pode ser boa, ótima, excelente, mas você também tem que se tornar um ótimo operador na sua estratégia, seja essa ou aquela, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Observem aqui como o preço, né, retraiu a partir do ponto, desse ponto, né, desse 1,5% de queda. E é isso que a análise e a experiência, né, a vivência de mercado, o tempo de tela, né, o famoso tempo de tela, é isso que ele traz pra gente, né? Essa questão de que por mais que você tenha uma boa estratégia, você tem que se desenvolver nela. E você tem que se especializar o melhor possível no ativo que você está operando. E por conta disso também que eu decidi focar no dólar, né? Eu operava o índice, ainda opero, mas vocês veem que em relação ao vídeo anterior eu até mudei minha tela aqui porque eu decidi focar no dólar, porque independentemente de às vezes às vezes não, de eu pegar também boas operações no índice, eu estava me sentindo um tanto traído por essa análise dupla, né? Ficar olhando um ativo e outro, aí acabava perdendo a oportunidade de um porque estava olhando para o outro, e o outro de repente não dava essa oportunidade, aí eu me equivocava, enfim, aí eu decidi focar em um ativo só, então eu escolhi o dólar para fazer isso, ok? Então é isso. Olha lá, vocês veem que a minha regra de coloração, né, ela só deu sinal de venda agora. Então vocês veem que são outros parâmetros, né? E por mais que seja boa, eu prefiro usar esse operacional que eu mostrei para vocês agora, tá bom? E é legal vocês observarem bastante isso aqui, porque vocês vão entendendo, né, a reação dos players, como acontece essa briga entre vendedores e compradores, né? E quando você tem tudo convergindo aqui, você vai ver um deslocamento forte do preço, e isso te dá o parâmetro de entrada, seja na venda ou na compra, tá? E como eu falei, sempre acima de 56%, que aí você tem uma confirmação. E é claro, como eu disse, evitando entrar nesses pontos, né? Porque aí você pode acabar entrando na armadilha de vender fundo e comprar topo. E aí, meu amigo, quando isso acontece, isso já aconteceu comigo algumas vezes, até antes e mesmo depois de ter essa análise, né, por ansiedade, por afobação, né? E quando foi mal. Quando vocês veem isso acontecer e vocês estão buscando um ponto, meio ponto que seja, e o preço volta sem ir no seu alvo, meu amigo, você quer se matar. Mas com o tempo a gente vai aprendendo cada dia mais, e o day trade não tem jeito, é como uma atividade física, né? Um esporte, né? de alta performance. O cara tem que estar sempre estudando, sempre praticando, sempre tentando, buscando, né, tirar o melhor de si, extrair o melhor de si, porque num vacilo como esse, você toma na cara de bobeira, sem a mínima necessidade, simplesmente porque você saiu do seu operacional, você se afobou, né, se adiantou, se precipitou, e não há a menor necessidade disso. Com o tempo a gente vai desenvolvendo essa visão, né, essa paciência, essa análise, e enfim,
vai se desenvolvendo como trader. E se você quer encarar isso de forma séria, profissional, você tem que estar disposto a pagar o preço para se desenvolver na profissão, como em qualquer outra profissão, e nessa especificamente, que é uma atividade de alta performance. Beleza? A gente vai falar mais sobre o meu operacional nos vídeos aí, nos próximos vídeos. Eu decidi levar o canal adiante. É até uma forma, dizem que quando você ensina algo, você aprende duas vezes. Então eu achei bacana compartilhar esse operacional, né, que eu desenvolvi para mim, que eu adotei para mim, e se fizer sentido para outras pessoas é legal, porque você vai estar ajudando outras pessoas a se desenvolverem também, né? E ao mesmo tempo eu vou estar me desenvolvendo cada vez mais, compartilhando isso com vocês. Então espero que seja uma experiência boa para todo mundo, beleza? Então é isso. É possível sim viver de scalp, e é possível fazer mais do que um salário mínimo só com um contrato, né, com operações de scalp, certo? É claro, se eu fizer uma operação de algo aqui, né, como eu faria se estivesse operando e focando nisso, eu teria um rendimento muito maior. Só que a ideia aqui, né, é passar esse operacional de scalp, né, com uma estratégia que é muito boa, que pode trazer um resultado interessante, seja para o iniciante, seja para o trader avançado. Ok? Então só o que vai mudar aí é o número de contratos que o cara usa, né? É claro, como eu disse, com responsabilidade, se você tem grana para isso, ou se você opera através de uma mesa proprietária, que é o meu caso, logo, porque eu pretendo entrar em uma, né, realizar a prova, né, de admissão para entrar em uma mesa proprietária e poder então operar mais alavancado, mas com a mesma responsabilidade. Beleza, é isso, já falei pra cacete, o vídeo já tá ficando gigante. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar falando sobre isso. Como eu falei, eu decidi levar o canal adiante, e até decidi dar um nome para ele aí de Scalpiano. Scalpiano é porque eu pensei que para a gente operar nesse mercado a gente tem que agir pianinho. Então foi uma forma, um trocadilhozinho, um trocadalho para a gente batizar o canal com... É claro que eu vou mostrar também a lógica do meu operacional de alvo, como eu falei para vocês, o indicador que eu uso de volatilidade, né? Que são essas nuvens aqui, né, que vocês estão vendo aqui no gráfico, né? Mas isso vai ficar para mais para frente, beleza? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha aí pro seu coleguinha, tá? Comenta, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, enfim, se quiser mandar um beijo pra vovó, pra mamãe, especialmente pra você, enfim, tá aí, tá aberto, é um canal democrático. Só não me xinga, que aí eu vou xingar de volta, beleza? Então é isso, gente, até uma próxima aí, e juízo sempre, falou? Abraço.